E aí pessoal, tudo bem? No vídeo que você vai ver agora, você vai ter acesso à segunda parte daquela aula que eu falei. Então, se na primeira aula nós falamos, você pode conferir aqui em cima, sobre a questão da homossexualidade, da orientação sexual à luz da logoterapia, na segunda parte eu falo de uma maneira mais específica sobre essa ideia, essas tentativas de terapias de reversão de orientação sexual, a chamada cura gay. O que é que Frankl fala sobre isso? Ele vai apoiar esse tipo de iniciativa? A logoterapia dá algum tipo de base para a gente pensar nessas terapias? Esse é o assunto da aula que você vai assistir agora. Se você gosta de receber conteúdos desse tipo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no meu canal e vamos ao vídeo. Né? Ou seja, olhar para a questão da sexualidade como um problema que precisa ser revertido, e a resposta é não. A logoterapia não corrobora essas iniciativas, tá? E eu quero me deter um pouco mais agora nesse aspecto aqui até o final da aula. Não somente a logoterapia, pessoal, como teoria nenhuma da psicologia corrobora esse tipo de iniciativa. Eu estou colocando aqui, para quem quiser ver no YouTube, a capa de dois documentos. Esses dois documentos são da APA, tá? Associação de Psicologia Norte-Americana, talvez a instituição de psicologia mais respeitada do mundo, onde você tem representantes ali de Harvard, Stanford, Yale, assim, das grandes universidades do mundo. E eles prepararam esses documentos. O primeiro deles aqui é um estudo, tá, histórico sobre todas as iniciativas que houveram na psicologia de terapias de reversão de homossexualidade. Tá? É um estudo, quer dizer, aquela revisão bibliográfica de peso. Para que quem ler isso daí, quem tiver acesso, eu peguei e li várias partes desse documento, entenda o que já foi feito na história da psicologia para se tentar fazer isso em outros tempos. E aqui ao lado um outro documento, que é um documento que vai falar, né, de conclusões que a Associação de Psicologia Norte-Americana chegou sobre essas tentativas de mudanças e reorientação sexual. Tá bom? Ok. Então, esses dois documentos, resumidamente, tem o link deles aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar, vou deixar o link disponível também para quem quiser depois ir lá ler, se aprofundar. Mas eu vou colocar aqui só uma partezinha, que é um pouco do resumo da história. Olha só, 3 das conclusões que a APA coloca. Fica resolvido que a APA conclui que não há evidências suficientes para apoiar o uso de intervenções psicológicas para mudar a orientação sexual. Tá? Então a APA está dizendo que não existe evidência psicológica científica para isso. Segundo, a APA está dizendo aqui que ela incentiva os profissionais de saúde mental a evitarem falsear a eficácia desses esforços das pessoas que tentam fazer isso, promovendo ou prometendo mudança de orientação sexual ao fornecer assistência a indivíduos angustiados por sua própria orientação sexual ou de terceiros. Em outras palavras, a APA está dizendo o seguinte: se alguém chega a você angustiado por conta da sua orientação sexual, você, enquanto profissional de saúde mental, não pode, não deve prometer a eles tratamentos que vão mudar isso, porque isso não existe, tá? Nem é deles e nem de terceiros, né? Às vezes um pai que chega com a preocupação de um filho, por exemplo. Fica ainda resolvido que a APA conclui que os benefícios relatados pelos participantes nos esforços de mudança de orientação sexual, porque no final das contas, né, no trabalho ali de capa laranja, você praticamente não tem benefício, é só malefícios essas tentativas trazem. Mas aqueles que relatam algum benefício, os mesmos benefícios poderiam vir de outras abordagens que não tentassem mudar. Então não foi a tentativa de mudança de orientação sexual que promoveu um benefício, mas foram outros recursos terapêuticos que surgiram ali, certo? Por que eu estou falando aqui, pessoal, da APA? Tá bom? Porque no Brasil a gente passou e tem passado até recentemente, estão aí os links dos documentos, tá bom? Mais do que isso, pessoal,
se você quer falar de um assunto, se você quer dar opinião de um assunto, leia sobre ele primeiro, informe-se sobre ele, veja o que tem disponível. Tá? Às vezes a gente ouve falar das coisas, alguém dando opinião de alguma coisa, como se a pessoa tivesse assim, olha, descobrindo a América de um assunto onde já tem gente trabalhando, estudando, escrevendo e pesquisando há anos. E a pessoa vem ali como se estivesse trazendo uma grande inovação, né, da história, e não é, na verdade está trazendo uma ideia antiquada, uma ideia que já foi refutada, inclusive. E isso acontece muito quando a gente fala dessas propostas de terapias de reversão de orientação sexual. Tá? Em especial, por que eu estou usando a APA aqui, pessoal? Porque no Brasil a gente teve, por muitos anos, uma discussão em torno da resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. E aí vem todas aquelas histórias, aqueles discursos, porque o conselho é isso, o conselho é politizado, o conselho é ideologizado, e etc. E o conselho está cheio disso e daquilo, um viés de pensamento ideológico X, Y. E com isso, com essa argumentação, às vezes as pessoas querem desqualificar uma resolução, tá? Só que a mesma coisa que a Resolução 1 de 1999 traz é o que a APA fala. Pessoal, aí vocês vão me falar que a APA também foi contaminada ideologicamente pela política brasileira. Por favor, né, pessoal? Vamos ser um pouco coerentes aqui, vamos tentar sermos cientistas, que é o que o psicólogo se propõe a ser. Vamos falar da psicologia enquanto ciência e não enquanto ideias da nossa cabeça, tá bom? Ou enquanto nossas convicções religiosas, morais, sejam elas quais forem, tá? Então, beleza. Dando continuidade aqui a isso, eu quero falar um pouquinho sobre a resolução de 1999, uma longa discussão acompanhou isso. Sabe o que me incomodou muito, sempre que eu vi alguém falando sobre esse assunto? O fato de que as pessoas falavam da resolução de 1999 sem nunca ter lido. Em uma das minhas aulas lá, ainda no NASP, eu resolvi ler com os meus alunos a resolução e discutir esse assunto, tá? Então, o que é que a resolução fala? Tem muita gente levantando bandeira, indo contra, psicólogos falando que ela era arbitrária, que ela era errada e tal, mas nunca leram a resolução para saber. E como eu falei, a EPA fala a mesma coisa que essa resolução, tá? É a resolução que estabelece normas de atuação para psicólogos em relação à questão de orientação sexual. Ela se tornou muito polêmica porque houve um deputado X lá, que agora eu me esqueci o nome dele, que quis, de maneira política, proibir o Conselho de Psicólogos de ter a sua resolução de classe, de categoria profissional. Obviamente que o indivíduo que nem psicólogo era, mas com justificativas o quê? Basicamente morais e religiosas. Ele veio desse contexto, achando que ele estava ali defendendo, né, algo que era correto, mas sem entender lhufas da psicologia do assunto. Bom, então vamos ler um pouquinho da resolução. Ela é curta, ela é simples, olha o que ela diz. Os psicólogos atuarão seguindo os princípios éticos da profissão, notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção do bem-estar das pessoas e da humanidade. Pessoal, algum psicólogo vai discordar disso? Acho meio difícil, né? Bom, se ele discorda disso, ele está na profissão errada. Continuando, os psicólogos deverão contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito, o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Mais uma vez, será que dá para discordar disso, pessoal? Em que mundo dá para discordar disso? Na Coreia do Norte, talvez você ache ali um grupo que acha que isso está errado, mas em qualquer país onde você tenha direitos humanos, né, minimamente desenvolvidos, não tem como se discordar disso. Continuando, o que a resolução vai falar para a gente? Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de práticas homoeróticas e nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Tá? Mais uma vez, dá para discordar disso? E parágrafo único, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham a cura das homossexualidades.
e nem se pronunciarão ou participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Essa resolução entra em vigor a partir da publicação, revoga-se todas as disposições ao contrário, tá? Beleza. Qual é, então, o motivo da polêmica? Já que a gente está lendo aqui, vocês estão lendo comigo, estamos vendo, poxa, não tem nada demais aqui nessa resolução. Por que, então, a polêmica nesse assunto, tá? A polêmica, pessoal, se deu porque alguns psicólogos, tá, e psicólogas se viam privados do seu direito de oferecer tratamentos para a reversão de homossexualidade. Eles diziam assim, essa resolução me proíbe de oferecer isso, e eu posso oferecer isso. Só que, como que você vai oferecer um tratamento para a reversão de homossexualidade, a chamada cura gay, como isso foi chamado, como é que você vai oferecer isso se, como a gente acabou de ver nos documentos da APA, isso não existe? Então, é como se a resolução do Conselho estivesse dizendo o seguinte, os psicólogos estão proibidos de oferecer um tratamento que a psicologia diz que não existe. Parece até meio ridículo, né? Mas é isso. No fundo, né? No frigir dos ovos é isso que a resolução diz que o psicólogo não pode fazer. Segundo, de dar afirmações ou falar coisas em público que reforcem o preconceito. E quando eu vou a público e falo que a homossexualidade pode ou deve ser revertida, eu estou partindo do pressuposto que ela é uma condição problemática. E se eu parto desse pressuposto, eu estou caindo no erro lá do Krafft-Ebing, de 1800 e bolinha, de quê? De patologizar essa condição. Algo que nem Freud, nem Frankl e ninguém fez. Tá? Então, é meio que assim, a resolução, ela está dizendo o óbvio. Mas por que ela tem que dizer o óbvio? Porque parece que o óbvio não ficou claro para alguns colegas da nossa profissão. Então, esse foi o motivo da polêmica. E aí se criou toda uma batalha por um tempo, né, desses psicólogos, um discurso de vitimização, estou sendo proibido de exercer o meu trabalho. Mas o fato é o seguinte, é que, e alguém colocou uma pergunta, então como que eu posso ajudar a pessoa que tem essa angústia? O fato é que a resolução não proíbe, eu já vou chegar nesse ponto, tá bom? Não existe isso. A resolução não proíbe você de tratar, né, ou de receber alguém que tem algum tipo de angústia ligada à orientação sexual. Não é isso que está sendo dito ali, tá bom? Voltamos um pouquinho a esse ponto logo mais, mas eu quero falar do seguinte aqui na sequência. Então, olha só. Por que o psicólogo não pode oferecer cura ou uma terapia de reversão da homossexualidade? Primeiro, porque não é doença para ser curada. Tá? Segundo, porque ainda que ele considerasse isso uma doença, o que já seria um absurdo, ele não tem como garantir isso, é impossível ele oferecer isso, porque não existe na psicologia. Ah, mas eu conheço uma pessoa... Vejam só, pessoal, alguém pode dizer, ah, professor, então você acha que é impossível alguém mudar? Não, não estou dizendo isso. Porque você pode me falar, eu já fui e não sou mais. Você pode me falar o seguinte, eu conheço alguém que foi lá na igreja, foi não sei aonde, e mudou. Ok, eu não vou duvidar da autenticidade do seu discurso, ou de alguém que me fale isso. Quem sou eu para duvidar do que a pessoa falou? A única coisa que eu estou dizendo aqui é que a psicologia, enquanto ciência, não tem recursos para oferecer isso. Não tem. E se alguém diz que tem, está mentindo, tá? Está sendo aí, usando da boa fé dos outros. E mais, a psicologia não pode oferecer isso porque a psicologia não vê nessa mudança uma necessidade ou uma anormalidade humana. Ela vê como uma condição normal da existência humana, a psicologia enquanto ciência. Ah, professor, mas a minha religião não vê assim. Tudo bem, mas olha só, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de psicologia. Certo? Estou falando do seu trabalho como psicólogo, como psicóloga. Tá? Dando continuidade aqui ao assunto.
Aí nós vemos o seguinte, isto significa, e essa pergunta ela é a fundamental, isso significa que o psicólogo não pode atender pessoas que apresentem sofrimento emocional relacionado à sua orientação sexual? Vocês leram a resolução comigo, pessoal. Tem alguma parte ali falando isso? Não tem. Você pode sim receber, esse é sim um assunto para ser tratado em terapia. Se a pessoa ela vivencia um conflito dessa natureza, de orientação sexual, sofrimento psíquico por causa disso, ela pode falar disso na terapia. Agora, o que não pode? Primeiro, não pode você dizer para ela o que ela tem que fazer, o que é certo ou o que é errado. E segundo, não pode você, enquanto profissional, oferecer a ela ou prometer a ela algum recurso que vá resolver isso, porque não existe na psicologia. Só que você também não pode dizer para ela o seguinte, não, você está errada de ter esse conflito, porque é uma questão pessoal. E se ela tem esse conflito lá por causa de outros valores que ela tenha, quem somos nós para julgar e impor valores? Certo? Nem para um lado, nem para o outro. O meu apelo aqui hoje, pessoal, é um apelo para neutralidade científica na sua condição de psicóloga e de psicólogo. Se nós conseguirmos nos manter nisso, nós vamos ajudar muito mais as pessoas, porque o objetivo da terapia não é que eu, enquanto profissional, leve a pessoa para o caminho A, B, C ou D, é que a pessoa descubra o seu próprio caminho, certo? Então a questão é como, né, o terapeuta irá conduzir. Exatamente, você pode trabalhar essas questões no consultório, não tem problema nenhum. A resolução não te proíbe disso, como alguns psicólogos ali, alguns anos atrás, diziam aí, bradavam, né, nas mídias, etc. Não, ela não está te proibindo. E pode ser, aí uma outra pergunta, pode ser que alguém mude a sua orientação sexual em terapia? Particularmente, eu não vejo isso como algo possível. Não vejo. O que pode ser que aconteça? Pode ser que em terapia alguém descubra a sua orientação sexual. Isso pode acontecer. Sabe, uma coisa que eu acho até meio absurda, as pessoas usam uma expressão que ela é incorreta, quando elas falam assim, fulano virou homossexual, fulana virou homossexual. A pessoa não vira. Não é uma coisa que assim, eu escolhi, agora eu vou ser isso. Não é como eu viro cristão, como eu viro ateu, como eu viro corintiano. Não existe isso. É uma questão que a pessoa descobre em si mesma. Parte da sua natureza existencial. E pode ser, sim, que em terapia ela descubra isso. Tá? Mas não é porque a terapia que a tornou assim, mas é porque ela naquele processo de autoconhecimento descobriu isso. E mais, pode ser que alguém que tenha crescido, né, ou por muito tempo vivenciado uma vivência homoafetiva, ela descubra em terapia um outro tipo de desejo, pode ser também. Eu vou dizer que não, nunca vi. Né? Não conheço relatos, mas eu vou dizer que não posso descartar. E se isso acontecer, eu também não posso desmerecer a legitimidade do discurso do meu paciente. Seja por percepções ideológicas de um lado A ou lado B. Então, mais uma vez, pessoal, o que eu estou falando aqui? Estou falando de uma perspectiva, de uma tentativa, de um apelo a uma perspectiva da psicologia enquanto ciência. Vamos nos deter ao que a psicologia enquanto ciência diz e vamos entender que não cabe a nós juízos de valores morais ou religiosos na condição de psicoterapeutas. E é justamente porque, às vezes, alguns psicólogos escorregam nesse aspecto que a gente ouve críticas aí, né, a visões, né, a psicólogos religiosos, por exemplo, porque eles erram nesse ponto. Não todos, obviamente, mas alguns erram e aí acaba recaindo sobre todos. Terapias de aceitação, como argumento de ser mais benéfica. Não conheço muito a respeito, mas o pouco que eu já vi e que eu já li fala de um efeito bem positivo das terapias de aceitação. Tá? No próprio documento que eu falei ali, isso acontece. Não é o que acontece, é que por conta dos preconceitos e pressões sociais existentes, o indivíduo é levado a enxergar
isso como uma parte doente ou indesejada de si. Depende do contexto que ele vive. Né? E vejam só, se o indivíduo, num contexto religioso, é levado a ver isso como algo patológico, a psicoterapia não pode corroborar isso em hipótese alguma, pessoal. Em hipótese alguma. Particularmente, eu vou dizer o seguinte para vocês, eu acho que nem a religião deveria patologizar isso. E eu sou uma pessoa religiosa, mas eu penso dessa maneira. A religião não vai patologizar isso, não deveria, mas não é o que acontece. A religião, cabe a ela procurar entender o ser humano e aceitar o ser humano nas suas características individuais. Tá, mas eu não vou entrar nessa discussão teológica aqui. Isso, quem quiser depois tomar um café conversando, isso não é psicologia, isso é um outro aspecto. A gente pode marcar aí um dia, quem sabe, né, quando a gente tiver a oportunidade de nos reunirmos aqui presencialmente mais uma vez. Mas, pessoal, da psicologia a gente pode falar aqui abertamente, né, e dizer que a psicologia não deve ser usada com essa finalidade. E a logoterapia não vai corroborar isso. Eu quero chegar aqui à conclusão voltando ao pensamento de Frankl, tá? Antes disso, última pergunta, né? O que a resolução proíbe, então? Preconceito, discriminação, mistura de conceitos científicos com os morais e religiosos e proíbe a propaganda enganosa de um serviço que a psicologia não pode oferecer. E, ao meu ver, ela está perfeitamente correta nesse ponto. Tá bom? Então, concluindo aqui, chegamos a isso. Essa discussão, pelo menos momentaneamente, acabou. Ano passado, a ministra Carmen Lúcia deu ali a posição final, né, a favor aí do Conselho de Psicologia. Então, vamos ver, né, até quando isso vai voltar à tona. Mas eu quero concluir voltando ao pensamento de Frankl. Quando Frankl nos diz o seguinte: o médico, e aí a gente pode entender o psicólogo, não pode de maneira alguma ultrapassar sua competência enquanto tal. O fato de não ter ele o direito de, como faz o conselheiro de almas, né, que tem legitimidade para tanto, quem é o conselheiro de almas? É o pastor, o padre, simplesmente transportar uma ordem hierárquica de valores dada para o doente. Então, na religião, como eu falei, eu não sou muito a favor disso, mas até é compreensível. Faz sentido que lá os líderes tentem impor os valores aos seus fiéis, porque a gente está falando de uma outra estrutura. Na psicoterapia, isso é incabível. Tá? Não pode haver um transporte de uma ordem hierárquica de valores previamente dadas ao doente, inserindo-a no tratamento psiquiátrico e, com isso, realizando uma imposição ideológica. Sabe o que Frankl está falando aqui? A mesma coisa que a resolução de 1999, a mesma coisa que a APA. Frankl está, embora ele tenha dito isso em 1939, tá? Então vejam só, pessoal, Frankl dando aqui o seu ponto de vista de algo que é muito útil para a gente até hoje, falando, não cabe à psicoterapia patologizar isso. E eu vou concluir com mais dois pensamentos aqui de um logoterapeuta famoso, professor Aureliano Paciola, junto aqui com eu esqueci o primeiro nome, a professora S. Moraes, num artigo que foi publicado na revista Numen, uma revista bem conceituada. Eu tenho aqui o nome dela, a professora Suelma de Souza Moraes. Então, nesse artigo que eles escreveram juntos, eles citam ali, né, que desde 1973, isso é uma data importante, porque a homossexualidade deixa de ser classificada uma doença. Olha como demorou, pessoal. Ela deixa de ser considerada uma patologia. A logoterapia não vê na homossexualidade uma patologia. Dessas premissas, a homossexualidade é considerada como uma simples variante não patológica da sexualidade humana natural. Ao mesmo tempo, existem formas saudáveis e as patológicas de sexualidade, mas em termos de orientação, né, homossexualidade ou heterossexualidade, isso não entra nessas classificações psicopatológicas, tá? E por último, para a gente concluir, é universalmente aceito que toda religião tenha o dever ou direito de propor aos próprios adeptos conteúdos nos quais devem acreditar e princípios morais a seguir.
Toda moral religiosa tem um fundamento nas suas escrituras, na sua tradição e na sua comunidade religiosa. Um dos problemas é constituído pelo papel da ciência nas indicações de uma moral religiosa. Então, o grande problema, pessoal, quando a gente entra nesse assunto, é quando a gente permite que perspectivas morais, teológicas, sirvam como base para um procedimento psicológico. Isso não pode acontecer. Isso não aconteceu na logoterapia. Frankl era contra isso, o posicionamento dele fica bem claro, embora aquela frase ali no começo possa dar alguma margem para uma má compreensão. Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês, né, a partir das explicações que eu trouxe, da contextualização que eu fiz, como entender aquilo. E a gente conclui aqui com a frase do próprio Frankl e do professor Pacciola, que vão dizer o quê? Que deve haver uma delimitação de campos. O que é a psicologia, o que é a religião, o que é um procedimento psicoterapêutico, o que é uma busca de um procedimento lá teológico, espiritual, e essas coisas são distintas. E que você, na condição de psicólogo ou de psicóloga, deve adotar o quê como base para o seu trabalho? Aquilo que a gente conhece da psicologia enquanto ciência e profissão. Certo, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês. Essa era uma aula, como eu falei, uma pergunta, né, que eu fiquei de responder, estava devendo. Vou deixar aqui as referências, tá? Deem um print aí nessa última página, anote essas referências, assistam o vídeo do professor Christian que está aqui, vão nos documentos da EPA, leiam o que Frankl disse sobre o assunto, vejam esses artigos que eu estou sugerindo. Todas essas fontes aqui, tirando os livros de Frankl, são fontes gratuitas, então vão até lá, cheguem às suas próprias conclusões e comenta aqui embaixo no vídeo o que você achou, se foi útil para você, se ficou claro, se sobrou alguma dúvida ainda, a gente pode esclarecer. Enfim, essas são as minhas conclusões. Pode ser que alguém de vocês, inclusive, traga uma outra conclusão além do que eu estou trazendo aqui, possa até me corrigir em algum aspecto, está tudo certo, vamos permanecer amigos. Pelo contrário, é até bom quando alguém mostra para a gente algo diferente, algo que a gente não havia pensado, mas de maneira geral, essas são as conclusões que eu cheguei estudando ao assunto, tentando responder a pergunta que me fizeram por várias vezes aqui no decorrer do ano, e espero que seja útil para você. Compartilhe isso com quem também tem essa dúvida, a visão da logoterapia sobre o assunto. E se você quer fazer parte da turma 4, só para fechar aqui, da formação em logoterapia, ainda é tempo. Olha aí no nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, olha lá na referência, no link na biografia. As vagas estão abertas até o final dessa semana. Você consegue entrar antecipadamente numa condição super especial com vários bônus, tá? Para a turma de formação em logoterapia. Pessoal, boa noite, abraço para vocês, espero que tenha sido útil e a gente vai se falando amanhã, mais uma aula às 19 horas, super especial essa aula, a aula sobre a visão psicológica do perdão, com uma pitadinha de logoterapia, a importância psicológica do perdão. Tá bom? Abraço para vocês, pessoal, vamos nos falando, até! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou aqui até o final e não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição, assista a parte 1, caso você não tenha visto, e vejo você no próximo vídeo.